E a lista de dispensa da temporada de 2024 começa no estádio Beira-Rio. E nomes importantes do elenco, como goleiro, também meio-campista e atacante, estão incluídos nessa lista. Então, a partir de agora, eu te trago esses nomes e os motivos que fazem eles deixarem o Beira-Rio em 2024. Bora nessa então para o vídeo de hoje, um vídeo mais tarde hoje, porque eu precisava colher um pouquinho mais de informações sobre as situações que existiam em nome dessa lista, essa provável lista de dispensa do estádio Beira-Rio, da direção do Inter. Alessandro Barcelos, Roberto Melo contam com esses jogadores, ou é mais um movimento da atual direção do Inter? Vou estar trazendo tudo no vídeo de hoje, sempre lembrando o apoio master do Banrisul, tá? O Banrisul, que é nosso parceiro aqui do canal da Rádio Inferno, tá com uma promoção muito boa, Black Friday, e tu vai saber tudo depois na descrição desse vídeo aqui, depois tu corre lá e vai saber mais sobre a promoção, beleza? Vamos para cima, vamos falar sobre o Inter, vamos falar sobre essa lista de dispensa, esses nomes que não devem permanecer para a temporada de 2024, tá? O porquê disso, cara? O Inter já está pensando em 2024. Sim, o Inter tem um esqueleto de time, todo mundo sabe, que começa pelo Rocher no gol. Daqui a pouco mais a questão do lateral direito, que é o Bustos. Vitão e Mercado existe uma indefinição, até o René não se sabe se vai ser o titular da temporada que vem ou não. Então são muitos porém, são muitos pontos de interrogações que tem o próprio Johnny que está de saída para o Real Betis. Se a gente for pegar daqui a pouco, Charles Arangues, Alan Patrick, sim, fazem parte desse esqueleto e o próprio Ener Valencia lá na frente. Mas Maurício também tem propostas, o Wanderson a gente sabe que é um jogador que foi muito importante nessa temporada, mas tem que ver a questão de 2024 se também vai permanecer no elenco do Inter. Mas a gente sabe, tem um esqueleto de time, só que o banco de reservas. Esse é o ponto importante, o banco de reservas, aonde a gente viu que o Inter teve o maior problema durante essa temporada de 2023. O Inter, quando precisou do seu banco, o Inter não teve peças que conseguiram ser minimamente importantes, principalmente na Libertadores da América. A gente viu Bruno Henrique não ir bem, Carlos De Pena não ir bem, Luiz Adriano não ir bem, o Kehler quando precisou no momento que o Rocher se machucou ou que o Rocher teve à disposição da seleção uruguaia, o Kehler não deu conta do recado, então a gente viu um banco de reservas do Inter muito abaixo do esperado. Talvez o grande erro da direção do Inter não foi ter o cuidado com o banco de reservas. Priorizou sim o elenco, né, priorizou sim os 11 iniciais, mas esqueceu do banco de reservas, que o Inter precisaria em algum momento utilizar jogadores para que também no segundo tempo desafogasse em certo momento. O próprio jogo contra o Fluminense é o grande exemplo da temporada do Inter. E esse é o ponto importante, o banco de reservas do Inter, essa lista não de dispensa, não dá para dizer que é uma dispensa, mas que o Inter quer negociar, que o Inter quer se desfazer para 2024. E aí, são negócios que a direção do Inter deve fazer para a temporada de 2024, começando pelo Kehler. O Kehler, todo mundo sabe, não tem mais ambiente, não tem mais clima de permanecer no estádio Beira-Rio, não existe a confiança no Kehler nem por parte da comissão técnica que decidiu utilizar o Rocher. Sim, o Rocher vai ser utilizado mesmo com um problema na costela, onde ele acabou fraturando, e aí ele até se pronunciou lá quando chegou lá no Uruguai sobre isso, que não está se sentindo bem ainda, mas o Inter optou por utilizar nessa reta final de Campeonato Brasileiro o Rocher e deixar o Kehler de lado. Ou seja, o Kehler não faz parte dos planos. Eu até conversei com o Jorge Machado, que é empresário do Kehler, sobre isso. O Jorge disse que nesse momento ainda está estudando algumas possibilidades, tem o mercado do exterior, e aí a gente vai falar de MLS, vai falar do futebol mexicano, que sim, sempre se interessaram pelo futebol do Kehler e não é diferente agora. O próprio Daniel foi mais ou menos por aí, ele acabou indo para atuar na MLS e está conseguindo desempenhar bem. Então é o momento também do Inter ir se desfazendo de jogadores, e o Kehler tá nesse top 3, vamos dizer assim, ou até top 5, é o top 5 que eu vou trazer aqui, tá? Porque é um jogador que não tem mais ambiente no estádio Beira-Rio, recebeu uma proposta muito boa lá no início da temporada, feita pelo Vasco da Gama, que queria tirar o Kehler. Na época, se eu não me engano, era 4 milhões de euros que o Vasco estava disposto a pagar pelo Kehler, mas ele tinha confiança não só da comissão técnica, mas da direção, que ele seria o goleiro da Libertadores. O Kehler começou a falhar, começou a errar, e a gente viu que ele foi insuficiente para o que a gente necessitava naquele momento. Então o Kehler, o Inter vai estudar, o Inter não quer emprestar, o Inter quer realmente deixar que o Kehler saia em definitivo. Ele tem contrato longo com o Inter, eu vou até pegar aqui certinho para não mentir para vocês, mas o Kehler tem esse contrato longo com o Inter, o contrato dele vai até 2026, então ele tem essa questão contratual que leva o Inter a se desfazer dele de forma definitiva. Ele estava terminando o contrato dele e o Inter foi lá no momento e apostou no Kehler,
mas foi uma aposta que realmente não deu certo. O Kehler deve deixar o Beira-Rio aí por uma proposta, vamos dizer, não vai chegar mais nenhuma de 4 milhões de euros, por exemplo, que nem foi o Vasco da Gama, que estava querendo muito levar o Kehler. Paulo Brax, apaixonado pelo Kehler, queria levar ele lá para o clube do Rio de Janeiro. Não vai chegar nada por aí, cara. Se chegar, vai chegar alguma coisa numa oferta aí, vamos chutar alto, 1,5 milhão de dólares, 2 milhões de euros. Deve ser mais ou menos por aí que deve chegar uma proposta pelo Kehler. Olha, sendo muito, muito, muito otimista, tá? Muito otimista mesmo. Daqui a pouco a gente pode ver esse jogador saindo até por 1 milhão de euros, 1 milhão de dólares do estádio Beira-Rio. A questão é que o Kehler não fica para 2024. Ele não vai fazer parte do elenco de Eduardo Cudê ou até de outro treinador que vai acabar chegando por aqui. Outro nome, do meio campo, Carlos de Pena. Esse a gente tem que abrir um parênteses aqui, teve muito problema familiar, a gente sabe da situação do pai dele, mas o de Pena não conseguiu em 2023 jogar. É impressionante, o de Pena não conseguiu ser aquele Carlos de Pena que a gente viu performar, desfilar no estádio Beira-Rio em 2022, sendo muito importante. Chute de fora da área, chute a média distância, muitas vezes pisou na área, muitas vezes pisou na área para fazer gols, muitas vezes chegou na linha de fundo, cruzou rasteira para algum jogador chegar e guardar. Cara, o Depena foi muito importante em 2022. Só que esse Carlos Depena, ele ficou lá. A gente não viu o Depena performar com a camisa do Inter na atual temporada. A gente não conseguiu ver ele conseguir ser esse jogador num ano que a gente precisava muito que tivesse um jogador lá pelo lado esquerdo, lá pelos flancos, e que fosse importante. Infelizmente, o Depena não conseguiu ser esse jogador, e por isso sim, o Depena é outro jogador que está na lista de negociáveis do Inter. O Inter quer negociar esse jogador, ele tem contrato, se não me engano, até o final de 2024, e ele deve também deixar o estádio Beira-Rio. Aí tem que ver, daqui a pouco o Depena pode até voltar para o Nacional, tá? Acho que é o caminho, não mais fácil, mas é o caminho mais provável do Depena, que ele retorne ao seu país natal, até para ficar mais perto da família, para ficar mais perto do pai dele, que tem esse grande problema familiar. Então, cara, todo o sucesso do mundo pro Depena foi muito importante em 2022, mas pensando em 2024, eu não consigo projetar o Depena. Ele até fez um post enigmático esses dias aí, que ele fala que ele quer ver esse jogador voltar, e aí ele pega 3 fotos, né, 3 fotos do seu Instagram, onde ele tá atuando muito bem, onde a temporada, ele pega a foto da temporada de 2022 e o início de 2023, se eu não me engano, acho que foi de início de 2023, não, acho que foi o mês de 2023 agora, quando ele faz aquele golaço contra a equipe do Goiás, se eu não me engano. Então, assim, jogador que foi muito importante em 2022 para levar a gente a uma Libertadores da América nessa temporada, mas não tem como. Não tem como defender o indefensável, e a permanência do Depena não tem como a gente defender para a próxima temporada. Outro jogador que vai pela mesma linha é Luiz Adriano. Luiz Adriano é outro jogador que a gente não conseguiu ver ele performar com a camisa do Inter nessa segunda passagem. Jogador muito importante, jogador histórico, é ídolo do Inter, mas que pensando no ano que vem, onde ele tem contrato com o Inter, né? É bom lembrar que o Luiz tem contrato vigente com o Inter para a próxima temporada, contrato que vai até o meio do ano que vem. Então o Inter tem essas questões com o próprio Luiz. Só que não tem como. Não tem como tu permanecer com o Luiz Adriano pensando em 2024. Não tem como, porque é um cara que não conseguiu entregar. Tem até, cara, números razoáveis, mas a questão é performance. A gente não conseguiu ver o Luiz entregar nos momentos que a gente mais precisava. Sim, foi muito importante naquela última partida da fase de grupos da Libertadores. Cara, foi muito importante, mas foi só. A gente não conseguiu ver o Luiz suprir a ausência, por exemplo, do Ener Valencia, que, né, acabou em alguns momentos a gente precisando de um jogador por ali. O Luiz chega para ser esse tapa-furo, tapa-buraco ali até a chegada do Valência. Só que naquele momento tinha um Pedro Henrique que estava voando, Pedro Henrique que estava voando na posição. E o Mano Menezes aí para mim faz a escolha mais equivocada dessa passagem dele em 2023, que é tirar o Pedro Henrique, que estava muito bem atuando como centroavante, para colocar o Luiz meio que, no carteiraço. Ele mais ou menos foi por essa linha, no carteiraço mesmo. E aí para mim é o grande erro do Mano. O Luiz não consegue, até na estreia marca um gol. Tem a questão familiar também, o seu Adriano Colorado, todos os dias, todo mundo conhece, é um cara que entra na história do Inter também muito por essas questões.
mas pensando em 2024 não tem. Até falei também com o Jorge Machado, Kehler e Luiz Adriano são do Jorge, até tentei catar alguma coisinha do Machado, mas aí sobre o Luiz Adriano ele não quis falar muito, porque é um cara que tem contrato só até o meio do ano, daqui a pouco não apareceu nada para ele, e ele falar de uma saída do Luiz agora só ia desvalorizar um pouquinho mais do atleta. Então, Luiz Adriano é mais um que entra. E para fechar esse nosso top 5, eu vou falar de dois jogadores da base, do celeiro, tá? E eu sei que é um assunto muito delicado, que é Estevão e Lucas Ramos. Dois jogadores que, cara, eu tenho um apreço enorme, cara. Eu tenho um carinho enorme por esses dois jogadores, porque acho que jogador da base, ele sempre vai merecer o carinho nosso. Eles sempre vão merecer o nosso carinho. Só que são dois jogadores que não estão conseguindo ter espaço nem com o Eduardo Cudê, nem com o Mano Menezes. E a gente vai um pouquinho mais longe até se a gente for pensar no Mosquito, né? O Mosquito até teve uma lesão que acabou também agora nessa temporada, tirando ele um pouquinho das principais opções do Cudê, mas mesmo assim o Mosquito não conseguiu render. E pra mim, cara, o caminho mais fácil para esses dois jogadores é um empréstimo. Empresta o Mosquito, empresta também o Estevão para algum clube da Série A que ou vai estar disputando, por exemplo, o Cuiabá. Daqui a pouco tu empresta o Estevão, que eu acho que é um caminho, é um jogador que até o Cuiabá poderia se interessar, empresta pro Cuiabá, que na próxima temporada vai ter uma Sul-Americana, que provavelmente vai de novo estar ali no meio de tabela, vai estar disputando, vai estar peleando, do que tu emprestar para um clube que cara, de novo tu vai emprestar para um clube que vai estar brigando pelo Z4. Aí tu vai estragar a carreira do cara. Então, cara, tenta encaminhar alguma coisa para Estevão e Lucas Ramos, para algum clube que vai estar disputando não topo de tabela, mas vai estar disputando aquela linha intermediária, linha de sul-americano. Acho que os dois têm qualidade para sim conseguir dar a volta por cima, para conseguir mostrarem que tem bom futebol. O Estevão foi um cara que nos encheu os olhos no início, todo mundo criou uma expectativa muito grande, eu ainda nutro uma expectativa no Estevão, pelo menos. O Lucas, o Mosquito, ele acabou ficando um pouquinho para trás. Mas é um cara que daqui a pouco tu coloca na Série B. O Lucas Ramos tu pode emprestar para um time da Série B que vai estar disputando acesso. Isso também vai fazer com que o cara cresça. A gente tem o maior exemplo que é Eduardo Sacha, que deixa o Beira-Rio para ir atuar no Goiás. O Goiás, daquele time que tinha Walter, que tinha Ricardo Goulart, sobe para a Série A e o Eduardo Sacha volta e chega a ser importante para o Inter na Libertadores de 2015. Então, cara, se tu souber também ajudar o cara a buscar um destino, não só deixar na mão do empresário, acho que é muito ruim tu deixar só na mão do empresário, mas tu ajudar a buscar clubes que estejam disputando, que não estejam brigando por cair, por rebaixamento. Aí tu vai estragar a carreira do cara. Mas esses dois nomes, por exemplo, eu ainda nutro que não, daqui a pouco vai jogar no Inter. O Estevão ainda acho que pode ainda atuar com a camisa do Inter. Mas o Lucas Ramos, por exemplo, para te dar pelo menos um norte para a carreira desse cara, que merece. Os dois muito colorados, principalmente o Lucas Ramos, estava no meio das ruas de fogo, porque não tinha sido relacionado, estava ali junto porque é muito colorado. Mas a gente tem que saber separar, principalmente a gente que é profissional, e a gente entende isso, né? Tem que separar o lado torcedor do lado profissional. Então, desejar todo sucesso para esses dois caras, mas pensando em 2024, acho que o melhor caminho para os dois é um empréstimo, e o Inter também pensa dessa maneira. Então, são 5 nomes que são negociáveis. Não tão, eu até usei a questão de dispensa, mas acho que dispensa é muito forte, mas uma lista de jogadores que estão negociáveis e que não devem permanecer. Eles não fazem parte dos planos de 2024. E eu quero saber de ti outros nomes dentro do elenco que tu não quer ver com a camisa do Inter em 2024, na próxima temporada. Deixa aqui nos comentários, também não esquece, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com mais colorados e vai na descrição do vídeo que tem tudo sobre a promoção do Banrisul, tá com uma Black Friday imperdível, tá certo? Não esquece que aqui é de Colorado para Colorado. Valeu!